Olá, que bom estar com você outra vez. Todos nós temos necessidades básicas que precisam ser atendidas, comer, cuidar da saúde, morar. Todos nós temos essas necessidades básicas, mas quando elas estão atendidas, a gente já muda o patamar. Ela começa querendo coisinhas melhores e melhores. Isso ajuda a fazer a sociedade andar, a humanidade caminhar, descobrir novas coisas, evoluir. Mas até onde vai essa vontade de evoluir e de melhorar? Nós estamos vivendo aqui em Goiás, em Goiânia especificamente, um momento em que há até construtoras, incorporadoras dedicadas a um perfil de consumidor de alto padrão. E é sobre isso que nós vamos falar neste episódio do Pode Tudo. Apoio Coldtrack Rastreamento. Seu carro na palma da mão. Comigo aqui para falar sobre empreendimentos dedicados a este setor de alto padrão está o proprietário e diretor sócio da Utah Incorporadora, o Anderson Ascioli. Prazer receber você aqui, Anderson. Prazer, Cassim. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui podendo falar um pouco do nosso trabalho, um pouco da filosofia da empresa, o que a gente acredita e o que nós estamos estudando e tendo proposta aí para esse público consumidor, que busca esse serviço de alto padrão. Você começou, a Utah começa com uma proposta de atender moradias populares. E quando foi essa virada que vocês perceberam que havia um mercado para a habitação de alto padrão? A gente iniciou, eu tenho duas empresas, eu tenho a empresa que atende o segmento médio e econômico, E há 6 anos atrás a gente iniciou um projeto de atender o alto padrão num viés saúde, num viés de atender as necessidades básicas do indivíduo, Então, em 2009 a gente iniciou o nosso trabalho como moradias, E hoje, a gente atende o público alto padrão com uma empresa que chama Utah Incorporadora. Tá, mas como é que vocês foram para esse segmento do alto padrão? Vocês sentiram que o mercado pedia isso? Havia uma demanda no mercado? Cassim, a gente começou a construir em moradias populares, E depois a gente entendeu o quanto fazia falta certos tipos de estruturas e certos tipos de infraestruturas. Então, obviamente, o imóvel ele tinha uma figura muito agressora na vida dessas pessoas por conta da falta de infraestrutura mesmo. Famílias que se rompiam, crianças que não tinham quadra, não tinham acesso ao esporte, crianças que ficavam enclausuradas, idosos que sofriam por solidão, por não ter ali uma comunidade, não ter ali um ambiente de socialização. Então, a gente começou a entender que aquele imóvel não era saudável, aquela inserção não era saudável. E aí eu falei, cara, isso não é o propósito da minha vida. Eu preciso entender, estudar pessoas para que eu consiga, através do que eu faço, através do nosso propósito, a gente consiga impactar positivamente a vida dessas pessoas. Então o ambiente, saibamos nós, a importância que ele tem na vida das pessoas. Não é só um local de moradia, é um espaço de convivência agora. Muito mais do que um espaço de convivência, Para voltar um pouco atrás, desde a época nômades, da época que as pessoas pararam de caçar, pararam de mudar atrás da caça e da pesca e iniciaram o processo de agricultura, essas pessoas elas começaram a residir saiu das cavernas e começaram a construir suas moradias próprias, as moradias fixas. Então ali elas já tinham uma função de abrigo, e aí depois dessa jornada iniciou-se uma segunda função da moradia, que era a questão da experiência. Aí você tinha esporte, aí você tinha festa, você tinha confraternização, você recebia as pessoas em casa, e aí você tinha quadras, salão de festas, e aí a socialização. Então existia essa parte de experiências também. E hoje a gente está entrando, inclusive a gente falou muito no nosso meeting do último produto que a gente lançou em Goiânia, a gente entrou na terceira era do mercado imobiliário, que a gente tem a casa como uma aliada, na função terapêutica, uma função de regeneração física, cognitiva e emocional. Então hoje
a casa, ela tem uma proposta muito mais do que, de fato, segurança, abrigo. Então, hoje ela tem também uma função terapêutica de regeneração física, né, para que a pessoa ela consiga realmente um descanso estratégico para ela cumprir toda a sua jornada, suas responsabilidades como pai, como profissional, como esposo, enfim, como as funções que ele exerce dependendo da fase de vida dele. Mas essa quantidade de funções que uma casa hoje, um lar, né? Pode ser uma casa terrestre, pode ser uma casa, chama de casa, um apartamento. Para ter todas essas funções, é claro que não é só o engenheiro e o arquiteto que trabalham na criação de um conceito. Quantas pessoas, quantos profissionais e quais áreas se reúnem para discutir um novo lançamento desse? Olha, a gente tem um departamento que chama Engenharia de Necessidades, que é realmente entender a necessidade do indivíduo naquela área. Então, por exemplo, a gente, nesse último empreendimento, a gente buscou tanto uma assessoria na parte de academia como profissionais da área para a gente dimensionar a nossa academia. E não necessariamente a gente foi lá, comprou o que veio por aí e coloca, né? Então, e hoje, como tem a terceira fase da moradia, né, que é a função emocional, a gente ancora muito com assessorias nessa parte de psicologia, a gente lê muito conteúdo internamente nessa parte de psiquiatria para entender a influência que aquele ambiente, né, causa na vida do indivíduo. Né, o que aquele ambiente precisa ter de infraestrutura, né, o que aquele ambiente precisa ter ciência, de tecnologia, para realmente dar condições, né, para aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto, né, aquele idoso, ele conseguir uma performance, né, naquele ambiente. A gente fala em alto padrão e vem à cabeça apenas materiais mais caros, mais requintados. Pelo que você está dizendo, não é só isso. Muito boa essa pergunta, Cassim, muito boa essa pergunta. O mercado hoje confunde o mercado de luxo com o mercado de alto padrão. Inclusive hoje, alguns elementos sim, né, mas nós não nos posicionamos como uma empresa que atende o mercado de luxo. O mercado de luxo sim, é um mercado que atende muito o requinte dos elementos, do material, do revestimento, do paisagismo, da beleza, do design, né, do design. Agora, uma empresa de alto padrão, ela realmente está focada em atender, através de infraestrutura, soluções de engenharia, as necessidades, né, do indivíduo, que pode ser logística, né, que pode ser o layout, né, um layout estratégico ali para realmente ter uma mobilidade boa dentro do apartamento, né, dentro da sua casa. Levar ciência, que são empreendimentos realmente têm um propósito para as necessidades daquela classe, né, no decorrer, na fase de vida dela, né, e obviamente hoje, na terceira função da moradia, a gente estuda elementos, né, para atender às necessidades emocionais. Sim. Então, o alto padrão hoje, ele tem um viés de ser rico em infraestruturas. A gente passa várias fases na vida da gente. Tem aquela fase de criança, tal, que você está com a sua família. Mas chega um momento que você monta a sua família e começa a ter filhos, né? E depois, um dia, os filhos vão embora, você vai ficando sozinho, às vezes fica viúvo, às vezes fica separado. Essa preocupação em como vai se constituir essa nova configuração familiar é uma das preocupações do alto padrão? Eu posso te falar que poucas empresas hoje têm essa preocupação, até porque está desconstruindo muito o termo alto padrão, luxo, né? Está virando a mesma coisa. Mas sim, é a nossa preocupação de atender especificamente aquela classe, aquela fase de vida daquele indivíduo. Então, hoje nós fazemos empreendimentos com propósito, são empreendimentos com propósito de atender esse nicho. São nichos específicos, né? Então, inclusive, temos um propósito aí a médio, longo prazo de colocar idosos, de colocar um empreendimento que, muito longe de ser asilo, não é isso, até porque hoje a gente entende que a interação entre idoso e criança é muito importante, né? O idoso, obviamente, ele entrega amor, ele entrega carinho, ele entrega confiança para a criança, e a criança, obviamente, retribui isso, né, diminuindo a sua solidão, colocando alegria, colocando funcionalidade na vida, um vô ajudando o filho na fase que ele está precisando de trabalhar, ter as responsabilidades com o mundo. Então, assim,
existe muito estudo ainda para a gente levar através do nosso produto, através da nossa empresa, para o mercado goiano. Acredito muito que nós estamos encadeando aí um movimento nível Brasil. Até porque essa questão do idoso, a cada ano, mais pessoas com mais idade continuam absolutamente ativas, né? Tanto é que esse conceito de idoso está sendo mudado. A gente vê até em alguns lugares, já não está mais escrito idoso, está lá, 60 mais. Porque sabe que aquela pessoa no estacionamento, que tem uma parte reservada, as pessoas que vão estacionar ali, tudo bem, já tem aquela idade, mas elas continuam absolutamente funcionais e vão funcionais até 80, 85 anos, né? Só quando querem parar mesmo. Então, elas precisam também ter um local onde elas possam morar sozinhas e ter uma funcionalidade, ter um ambiente amigável, não? Nós construímos empreendimentos que têm uma estrutura para ajudar, né? Muito legal. Só que a comunicação, ela foi voltada mais para a criança. Nós construímos no 22º pavimento, tiramos todos os apartamentos de um andar inteiro de um prédio. Esse prédio chama Urban Garden. Ele fica no setor Bueno. Nós tiramos todos os apartamentos desse andar e nós construímos uma praça. E a praça, né, ela está deixando de ser tão usada, até porque tem muito entretenimento na cidade, mas a praça ela tem uma função de integração social. Ela tem a função de realmente conectar as pessoas. Ela tem uma função, e isso está na pirâmide de Maslow também, que faz parte da construção da autoestima do indivíduo. Então, obviamente, o idoso ou a criança, eles estão enclausurados, estão suscetíveis à solidão, né, nos seus apartamentos, e eles têm condição hoje de ter um elevador de distância, eles entrarem numa praça para que eles possam ter a interatividade, né, com seus vizinhos, né, com a sua família, com a criança, com o pet, né, e realmente eles terem um desenclausuramento, né, um momento ali de sair dos seus ambientes e ir ali para 2, 3 pavimentos ali abaixo do seu apartamento. E é uma preocupação também, hoje, na engenharia, na arquitetura, em construir lançamentos, fazer empreendimentos em que o local seja aprazível, ou essa preocupação não existe? Ou seja, vamos amontoar, fazer aquele paliteiro na cidade? Década de 2000 até 2010, o mercado imobiliário passou por um movimento de ter resorts, são condomínios clube. Então, realmente tinha muita infraestrutura de lazer. Só que o viés de hoje está prezando muito luxo, que são os requintes dos materiais, e contra isso também está prezando muito o minimalismo, ter poucas coisas por conta de custo de condomínio. Então, hoje, as áreas de lazer, eu posso dizer que a maioria dos empreendimentos está ficando mais pobre, né, prezando custo. Elas têm uma piscina, elas têm um salão de festa e eles têm uma academia, né, que na maioria das vezes não entrega mobiliado, não entrega aquecido, e passa-se muitos anos pós-entrega do empreendimento sem uso, né, sem a possibilidade dos moradores exercerem a real função daquele ambiente. A gente falava agora há pouco, antes de começar a nossa entrevista aqui, gravar, você falava que Goiânia é a terceira cidade com o maior número de divórcios. Se essas pessoas reconstituíram família, tudo bem, mas é bem provável que durante um período após separação, essas pessoas estão sozinhas. E há também essa preocupação de lançamentos, construções de alto padrão para indivíduos solteiros? Sim, inclusive hoje a parte mais aquecida do mercado goiano são os imóveis, né, com baixas metragens. E isso é um viés do mundo, né? A gente tem empreendimentos com 4 metros quadrados, 5 metros quadrados em algumas regiões do mundo, né? Hoje nós estamos com empreendimentos de 15, 16 metros quadrados em São Paulo e chega a Goiânia já apartamentos com menos de 30 metros quadrados. Então isso é uma tendência, é um caminho, uma jornada do mundo inteiro. A gente tem empreendimentos cada vez menores, né, porque diminui o ticket, ali as pessoas conseguem fazer aquisição por um valor menor e junto com isso são famílias menores, são pessoas que são solteiras, pessoas que não querem casar, pessoas que casam com o mesmo sexo e pessoas que são divorciadas e não têm interesse em voltar para um relacionamento, né, a dois. Então, cada vez menor,
cada vez mais individual, e isso é um assunto, né, gigantesco aí, que também vai desencadear grandes problemas emocionais naquele indivíduo, como solidão, falta de interatividade com as pessoas, dependência da tecnologia, e aí entra num outro viés gigantesco. O que se constrói com 30 metros quadrados? Que apartamento que dá para fazer isso? 30 metros quadrados dá um apartamento de um quarto. Eu vou falar que dá um loft, né? Dá um apartamento misturado ali, que é área de serviço, cozinha e quarto juntos. Né? Nós temos apartamentos de 45. Aí, o que é a diferença disso é que o quarto ali, ele tem a suíte dele, então ele está isolado ali da sala de TV, a sala de jantar e a cozinha. Né? Mas hoje, um apartamento de 30 metros quadrados é basicamente um hotel, aquele quartinho de hotel, né? Que tem a cama, né? E tem ali um espaçozinho ali de apoio, né? E tem o banheiro. Eu me lembro, falando de apartamento e espaços pequenos, o Ronaldo Golias, foi um humorista famosíssimo, bom demais, ele dizia que o apartamento que ele foi era tão pequeno que para trocar de ideia ele tinha que trocar de apartamento. Né? Então, esses são viés do mundo e nós estamos seguindo. Mas a gente vê, eu já fui em lançamento ao longo dos últimos anos, em muitos lançamentos, são muito bonitos, a parte social é bonita, mas você vai para o quarto, geralmente são esses, isso que eu vi, eram aqueles showroom. Um apartamento montado como deveria ser. Os quartos são muito pequenos, eles chegam a ser um apertamento. Há uma mistura da cozinha com a sala, uma coisa mais ou menos assim. Você vai na parte social, a recepção, aquela coisa muito bonita. Então ele tem uma atração para os olhos, para o edifício, mas não para o apartamento. Quanto mais agressivo é o imóvel, né, mais apertado, mais, né, menor, né, vou falar assim, mais pequeno o imóvel menos paredes tem que ter para aumentar a sensação de maior, de espaço, de amplitude. Então, obviamente, os ambientes começam a ser integrados para a pessoa não ficar ali se sentindo enclausurada, apertada. Então, começa-se a integrar, né? Começa-se também a aumentar as janelas para dar essa extensão ao meio externo, para aumentar um pouco, né, a sensação ali de espaço, de amplitude no apartamento. E tem uma estratégia de decoradores, de arquitetos, e alguns nas paredes coloca espelho, né? Você Isso. tem a sensação de amplitude. Já vi gente bêbado conversando com ele mesmo no espelho, né? Chega, viu aquilo tudo. Os decorados são bem enganosos, né? Inclusive, nós temos uma proposta, né, de realmente colocar uma metragem mínima nos nossos empreendimentos, acreditando muito na filosofia de que o ambiente, né, o espaço, o layout, ele agride muito o ser humano. Então, hoje a gente defende um mínimo de metragem, mas acredito que nós tenhamos que desenvolver uma engenharia aí para atender esse viés do mundo, que é cada vez apartamentos menores, até para conseguir atender um ticket, né, um preço, né, atrativo para que essas pessoas consigam morar em regiões mais nobres, prezando logística. O mundo é desigual. E o Brasil não é diferente, porque a desigualdade aqui é muito mais desigual, né? Nós temos uma desigualdade muito maior. Aqui em Goiânia tem apartamentos com elevador para carro. O sujeito não deixa o carro na garagem, ele leva o carro para o apartamento dele. Quer dizer, quando ele levanta de manhã, tomou banho, comeu e tal, ele já pega o carro dentro do apartamento, desce, já sai para a rua. Há essa necessidade? Nós temos esse laboratório dentro da empresa que tudo que é necessidade do ser humano, né, tudo que tem incômodo, tudo que tem ruído, nós estudamos e desenvolvemos com a engenharia soluções para atender. Então, sim, existe uma dor, né, de pessoas que têm um fluxo intenso ali de mala, de compras, a família é muito grande, as pessoas viajam muito, ela tem que levar coisas do apartamento para o carro, pôr na caçamba, sei lá, um pescador, né, o cara que mexe com fazenda, o cara que ele mesmo... Beleza, para esse indivíduo, sim, mas não é na grande maioria que tem tanta viagem, tem tanta compra, né, que realmente precise, né, de um elevador para subir o carro até no pavimento. Obviamente, o mercado de luxo,
ele não atende à necessidade num viés de mercadoria, né? De colocar coisas no carro, mas do carro ser uma exposição dentro da sua sala de estar, dentro do seu ambiente privativo. Tem muita gente que tem uma Ferrari, tem uma Lamborghini e ele quer o carro dele como um item decorativo. Né? Até porque essas pessoas não usam esse carro no dia a dia, elas apreciam, né? Então sim, faz parte da decoração da casa delas. Não é o nosso viés, mas a gente entende que essa é uma etapa que essa pessoa demorou muitos anos para conquistar, que essa pessoa lutou muito para chegar, e aquilo faz parte da vida dela, não só como um carro para correr, mas sim um símbolo ali de sucesso, de alcance, de conquista, né? Eu sempre tenho que estabelecer qual que é o meu patamar, né? Qual que é o meu status, né? Porque o problema não é eu ser rico, é que tem gente mais rica que eu, né? Então, quanto mais eu puder fixar qual patamar eu me encontro, parece que é uma necessidade humana de se comparar e de se exibir para outros, não? E esse é um movimento que a gente luta muito contra, né? Os imóveis, inclusive, existe muito alguns conceitos, como o home living, né? Que é você realmente levar para sua casa a sua personalidade, levar para sua casa o seu DNA, né? A sua casa, ela precisa ser uma extensão da sua identidade. Então, a gente teve o caso recentemente, por exemplo, do Luan Santana, que ele comprou uma mega mansão, passou pouco tempo, ele vendeu. Né? E aí ele comentou que ele não se sentia pertencente, ele não tinha conexão com a casa. E, na verdade, é isso. A gente precisa... Nossa casa, lá na pirâmide de Maslow, fala que ela faz parte do nosso quadrinho de segurança. E, obviamente, também ela entra em outros quadros, como autoestima, né, realização, beleza, mas a função básica ali ela é segurança. Então, muitas das vezes, os arquitetos, o mercado, o luxo impõe tantos materiais bacanas, tantos móveis super requintados, que a pessoa se sente uma estranha dentro da casa dela. Aquilo não faz parte dela, não é uma extensão dela, não tem um quadro dela, não tem uma memória no móvel, né? Então aquilo começa a ser realmente uma casa fria, onde a pessoa não consegue se sentir confortável dentro do próprio imóvel. Acontece muito. Deixa eu só dar uma esclarecida aqui, porque o Anderson já citou 2 vezes o Abraham Maslow, que é um psicólogo norte-americano, que ele fez uma pirâmide das necessidades humanas e fala, no topo dessa pirâmide está as nossas necessidades mais supérfluas, né? Depende de cada um, essa superficialidade de uma necessidade é relativa, né? Já atendi todas as necessidades básicas, às vezes o luxo, a Ferrari, que é um mercado riquíssimo no mundo, riquíssimo em termos de comércio, de desejo, né? As pessoas têm a necessidade de se diferenciarem depois que o básico já está atendido. Mas nós temos um problema aqui no Brasil, e em Goiás não é diferente também, é o custo do imóvel. Um custo que é alto demais. Por que é tão alto o custo do imóvel aqui? Seja ele de alto luxo, seja ele uma construção popular, né? Nós não somos uma das capitais mais caras do Brasil, inclusive somos uma das capitais mais baratas do Brasil. Mas é um viés muito comum de urbanizar, de crescer a cidade. A gente está falando dos principais bairros que Goiânia tem, né? Se pegar Bueno, pegar Setor Oeste, os setores... desde que existe o Goiânia, eles estão aqui. Então, obviamente, a cidade ela vai crescendo, né? Para a parte mais periférica, né? Ela vai para frente. Então, ali já existe um custo mínimo de produzir o terreno, né? A parte de urbanização, a parte de loteamentos, e existe um custo mínimo também de fazer a casa. E, obviamente, longe tem um custo mínimo. Então, todas essas regiões mais próximas, elas passam a se valorizar, porque é melhor morar aqui. Então, uma forma até de valorizar esse espaço, que é onde tem mais hospital, onde tem mais supermercado, onde tem mais facilidades, onde tem mais estrutura, infraestruturas, né? Então, é obviamente mais caro do que as regiões periféricas. Então, é um movimento natural, né, das cidades. E, obviamente, né, nós começamos a ter uma escassez de mão de obra, e isso aumenta o custo de produção. A gente também tem conflitos com outras indústrias de mão de obra que eleva, né, a competição entre essas indústrias, e a gente tem que pagar mais caro para produzir, e isso, obviamente, é no custo de mão de obra direto, só que os materiais que a gente compra,
que é necessário para a nossa produção, eles também precisam de mão de obra, eles estão na mesma situação. Então, a parte produtiva está cada dia mais cara e a consequência tem imóveis cada vez mais caros também. Ao olhar leigo, parece que tem 3 grandes fatores de custo numa produção, que é o terreno, material e mão de obra. Mas tem um governo que é um parceiro invisível e um parceiro que dá fortes mordidas. Desses 3 fatores de custo, qual que é o mais relevante? Mão de obra, material ou o terreno? Quando nós estamos falando em empreendimentos verticais, que é a nossa praia, nós hoje sem dúvidas, é a mão de obra. Né? O terreno ele é diluído aí em 200 unidades. Então, obviamente, ele é muito caro, essas regiões são muito nobres, ele tem seu impacto. Só que ele hoje é o mais barato, né, considerando mão de obra e material. Nós já tivemos uma boa fase dentro da construção civil que material e mão de obra era mais ou menos o mesmo impacto. Só que hoje, essa competitividade de mão de obra, essa falta de mão de obra que estamos tendo, até também pela influência da baixa tecnologia que o país tem, né, a baixa infraestrutura, falta de incentivo de industrialização mesmo. Então, hoje nós temos um impacto muito agressivo aí na questão de mão de obra. Inclusive, está correndo em Goiânia aí, já tem alguns meses, várias entrevistas sobre o tema. Falta mão de obra, obras sendo atrasadas, casamentos sendo adiados, problemas gigantescos na cidade hoje, devido ao boom imobiliário que a gente está vivendo e, consequentemente, falta de mão de obra para a produção. E essa baixa taxa de desemprego, ela é falsa, porque só de pessoas que vivem de alguma forma de assistência, no Bolsa Família, por exemplo, são 54.400.000 famílias, mil pessoas, são 20.300.000 famílias, que dão 54.400.000 pessoas vivendo de algum tipo de assistência. E essas pessoas não vão procurar emprego, né? Acaba sendo uma forte competição para o nosso mercado, né? Então, hoje, a maioria das nossas admissões não provém de um indivíduo desempregado. Nós temos que recrutar ele de outras empresas. Então, a maioria das nossas admissões são de pessoas empregadas. Estou desempregado. Não tem esse cara que está desempregado e vem nos servir. Né? Essa pessoa está empregada. Né? Então, essa boa parte de desemprego está muito aliado, né, a uma pessoa que tem os mínimos requisitos possíveis para atender a construção civil, que obviamente é saúde só, né? A pessoa, através do serviço braçal, ela consegue servir a construção civil. Então, essa pessoa, se ela não prover de, no mínimo, saúde, né? E nós não estamos falando nem de leitura, no mínimo, saúde, né? Ela não consegue servir a construção civil. Mas hoje a gente tem um outro aliado, que é a Bolsa Família também, que passa a ser um competidor, um concorrente da mão de obra da nossa indústria. A indústria da construção civil, uma indústria que ela ainda, em alguns aspectos, pelo menos aqui no Brasil, a gente vê que tem alguns aspectos, ela é muito primitiva ainda. Muito primitiva. Você vê, eu acompanho algumas obras que eu gosto, acho bonito um prédio subir, né? A tecnologia envolvida naquilo, que garante que o vento não vai derrubar, que o material não vai dissolver. Então, essa coisa me fascina sempre, quando eu vejo uma grande ponte, por exemplo, olha, como é que o cara pensou nisso daí? Engenharia linda. Então eu vejo, por exemplo, rebocando uma parede externa de um prédio alto, o cara pendurado no balancinho, jogando uma colher de massa ali. Quer dizer, é uma coisa muito primitiva, muito demorada. O que impede que haja um avanço tecnológico para que as construções sejam boas e mais rápidas, que usem menos mão de obra em algumas funções que são repetitivas? Lá fora, isso já está num tempo muito mais avançado que nós, né? Nós ainda construímos muito em loco, nós fabricamos no local. Lá fora não, lá fora as pessoas são mais, os profissionais da construção civil, elas não são especializadas no reboco, na alvenaria, não, lá fora as pessoas são montadoras, elas são mais instaladoras. Então, as partes da casa, elas são fabricadas nas indústrias auxiliares, né, e a construtora, ela compra isso tudo pré-fabricado e os instaladores montam a casa a partir de elementos já pré-fabricados. Então, é uma linha de montagem muito mais eficiente.
Então, sim, nós precisamos, né, recorrer a essas tecnologias, né, a gente precisa ter apoio do governo federal, né, estadual, enfim, um movimento aí de subsídios, né, de linhas de impostos mais agressivas, para que essa construção seja mais barata do que a convencional. Né? E nós temos uma política, né, principalmente do atual governo, de proteger, né, colocando dificuldades para o empreendedor, então é protegendo o cargo do operário que já passou dessa época, né? Hoje falta mão de obra, então na verdade a gente tem que abrir um pouco essa política para importar tecnologia e esses custos precisam estar mais baratos do que o tradicional. Há alguns anos também teve um problema assim, de falta de mão de obra. Eu me lembro que algumas construtoras, não sei se é o caso da Iutá, incorporadora, mas ela tinha escolinha na própria obra para formar trabalhadores. Sim, a gente hoje tem a necessidade, né, até pela falta de mão de obra, de profissionalizar, capacitar um indivíduo, né, com menos habilidades para um indivíduo com maior habilidades. Então, sim, a gente tem esse tipo de treinamento para que um servente, né, ele passa a ser um encanador, servente, ele passa a ser um apoio ali do eletricista, ele passa a ser ali do gesso, e aí ele começa uma escalada, né, de habilidades a serem aperfeiçoadas para a gente construir esse profissional da ponta. Tá, e há interesse? Porque às vezes o sujeito olha uma obra, pensa, passar o dia inteiro trabalhando, não quero isso não. Hoje há interesse nosso, tá sendo mais falta de interesse deles, porque a mão de obra que a gente mais tem dificuldades hoje é principalmente a mão de obra menos qualificada, que é o servente. Por quê? Porque outras indústrias estão buscando muito esse tipo de colaborador. Aquele que não tem uma formação específica, né? Por quê? Porque ele é concorrido em tudo quanto é lugar. Por exemplo, as indústrias hoje de varejo, as indústrias de entrega, as indústrias de venda. O cara consegue fazer compra e venda no Mercado Livre, ele consegue entregar para o iFood, ele consegue entregar para os e-commerce. Então, realmente, é uma competição muito grande para esse tipo de mão de obra. A mão de obra especializada, obviamente, ela é especializada, então ele é dependente do nosso mercado. Ele depende da construção civil. Diferentemente do servente, que ele tem a habilidade força braçal, e ele pode ofertar a sua disponibilidade para dezenas de indústrias que necessitam apenas de força do braço mesmo, força mecânica. A falência da Incol, que era a maior construtora do Brasil, ela gerou mudança na legislação. Antes, a empresa ela tinha os lançamentos dela, mas tudo era sob o guarda-chuva da construtora. Hoje, cada lançamento tem um CNPJ, né? Isso. E para que não haja desvio, o dinheiro daqui não vá para lá, porque havia uma pedalagem na época da Incol. Eu pedalava, lançava um, lançava outro, com aquele dinheiro, construiu o anterior e foi assim, pedalando. Aí foi a falência. Hoje, cada empreendimento tem um CNPJ. Isso. Mas também tem um contrato com o comprador, que ele é obrigado a cumprir um prazo. Essa falta de mão de obra gera algum atraso na entrega de empreendimentos? Não só atraso, mas também a questão da qualidade também. Então, o mercado passa tanto uma questão de qualidade quanto de atraso. Então, aumenta estresse, aumenta risco jurídico, aumenta problemas de relacionamento, né? Tanto cliente-empresa, esposa-esposa, né? O inquilino com o locatário em outro local. Então, os reflexos da falta de mão de obras é sistêmico, é muito agressivo no mercado, né? Que a partir do momento que há um atraso de mão de obra da construtora, é uma avalanche, uma bola de neve nos envolvidos daquele empreendimento. Bom, Anderson Ascioli, que é proprietário e diretor sócio da Iutá Incorporadora, com quantos lançamentos vocês estão hoje? Hoje nós estamos 4 obras, nós estamos no meio de um lançamento agora, que é o Sinergia Bueno, o primeiro empreendimento 6 estrelas de Goiânia, realmente voltado para a performance do profissional, né? Não existe um empreendimento com essa ideia. E no segundo semestre a gente tem um lançamento no setor marista voltado, né, para o solteiro, recém-casado, divorciado e para as pessoas que buscam curta duração, né, que são pessoas que vêm visitar a Goiânia para trabalho, enfim.
Sim, 6 estrelas, existe esse padrão? Existe alguma entidade que classifique empreendimento? Então, a gente importou essa classificação dos hotéis, né? E ao contrário de que todo mundo pensa, as estrelas não tem a ver com luxo. As estrelas têm a ver com serviços. Sim. Então, um hotel tem serviço tem café da manhã, então já é um tipo de serviço. Tem portaria 24 horas, é um tipo de serviço. Tem manobrista, é outro tipo de serviço. Né? Tem acabamentos mínimos, água quente, tal, não sei o que, ar-condicionado, tal, é outro tipo de serviço, que é a parte privativa. Então, nós buscamos tudo que cabe a uma área privativa, né, para realmente ser assertivo nessa parte de necessidades básicas do indivíduo, né, juntando com a terceira função da moradia, que é essa parte emocional. Buscamos tudo. Hoje, cada unidade tem mais de R$200 mil de investimento da construtora para que nós possamos oferecer um empreendimento 6 estrelas para Goiânia. A gente está no meio do lançamento, né? Esse sábado agora é nosso evento. A gente já tem 65% das unidades comercializadas. O mercado está aquecido, hein? Está aquecido. Nós propomos diferenciais no empreendimento que a maioria das pessoas nem sabem que precisam. Né? Nem sabem que precisam. Mas elas sofrem o ruído, elas sofrem as consequências, mas como não existe, elas não sabem qual solução, né, ela focar, ela comprar, ela ir atrás, ela dimensionar, ela estruturar para atender aqueles ruídos que estão no dia a dia. Mas essa é a filosofia do marketing, né? Descobrir qual que é a necessidade que vocês têm e nem sabem que tem, né? E encontrar uma solução para ela, né? Um exemplo, por exemplo. Temos tempo? Um exemplo, a varanda, ainda mais em apartamentos pequenos, ela tem uma função muito estratégica na vida da pessoa. Ali pode ser um lugar da pessoa cuidar dos seus pensamentos, a pessoa olhar para o horizonte, ela diminuir o aceleramento da mente, a pessoa praticar uma leitura, a pessoa se socializar, né? Ali receber pessoas na sua varanda. Pode ser uma pessoa onde ela cuida das plantas, né? A biofilia é muito importante para o nosso dia a dia, né? Então, a varanda ela tem uma função muito estratégica, só que nós moramos em Goiânia. Goiânia é quente pra caramba. Então, a varanda que deveria ser um apoio estratégico, ela passa a ser uma agressora, porque é muito quente, né? Poeira pra caramba, chuva, os móveis tudo estraga, dá muito trabalho dar manutenção nesse tipo de ambiente, e as pessoas começam a fechar. E no movimento que elas fecham, elas perdem a varanda e elas criam uma barreira para ventilação e tal, e ali começa a ficar mais agressivo ainda. Então, o primeiro empreendimento hoje que realmente leva apoio para uma varanda, né, somos o nosso. Então, hoje a gente leva um empreendimento com a varanda fechada. Né? Ela tem a função flex, ela é aberta na hora que precisa e ela é fechada na hora que precisa. Então ali existe uma climatização na varanda, ali existe uma parte de eletricidade para apoio para o todo ali ele tem uma barreira de calor, né? E obviamente também uma barreira de iluminação intensa, né? E aí ele tem toda a comodidade de abrir só na hora do uso, fechar na hora que não está usando. Então ele cuida da limpeza ali a quase todo o momento. Na hora que ele está chovendo, ele consegue exercer a função varanda só fechando ali o vidro e ele consegue ali fazer sua socialização, ele consegue fazer a sua leitura ali, chovendo, pé d'água, climatizado, tudo belezinha, né? Os vidros, né? Que Goiânia é muito quente, então uma parede envidraçada, obviamente, ela sofre pelo calor. Então, hoje existe vidros que têm absorção de calor que tornam o ambiente mais agradável e, obviamente, né, uma infraestrutura de ar-condicionado mais viável, né, para levar conforto para o indivíduo. Então, hoje nós estudamos muito isso, né, dentro do nosso laboratório, né, para a gente entregar isso para o cliente. O mercado costuma falar muito assim, não, depois você resolve, depois você faz, não sei o quê. Só que ele fala assim, depois você faz. Aí o cara vai fechar a janela, não tem ponto de ar. Aí ele cria um ponto de ar, não tem infraestrutura elétrica que suporte. Não é feito para isso. Então, hoje nós desenvolvemos um empreendimento feito para isso. Então, tem dezenas de soluções que a gente leva como facilidades para o novo morador. Tá vendo? Você que acompanha esse nosso papo aqui, provavelmente descobriu necessidades
que você tem e nem sabia que tinha uma solução para ela. Eu tenho que agradecer muito a presença aqui do Anderson Ascioli, que é sócio-diretor da Utah Incorporadora. Foi muito bom, aprendi muito. Tenho certeza que quem acompanhou essa nossa conversa também aprendeu um pouco sobre lançamentos e pôde identificar aquilo que quer, ou agora ou no futuro, quando a vida ficar mais fácil. Muito obrigado pela oportunidade. É uma honra estar aqui para poder falar um pouco do nosso DNA, falar um pouco do nosso propósito, para falar um pouco da importância da moradia na nossa vida, as influências que nós temos do nosso imóvel, a importância da figura imóvel em relação a esse mundão pesado que estamos lá fora. Então, hoje, através de eu consigo falar muito aí sobre a responsabilidade que nós temos que ter com a nossa casa para ela nos retribuir. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui. Muito obrigado. A você que acompanhou, por favor, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Isso ajuda a gente a conseguir apoio para produzir conteúdos, produzir assuntos interessantes. Espero vê-lo no próximo episódio do Pode Tudo. Apoios com o Vitrec Rastreamento. Seu carro na palma da mão.